Suspeito de assaltos a banco e carros fortes é preso na Paraíba. Eles confessaram já que estavam se articulando para a prática de roubo a banco. Hospital de Trauma divulga balanço e tem autoatendimento de vítimas de tentativa de suicídio. Baixa produção de veículos novos faz preço de usados disparar. Em decorrência de falta de matéria-prima, pela própria pandemia. E ainda, Atlético Mineiro de Hulk dá adeus a Libertadores em jogo de transmissão do SBT. Hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021. O Borborema Notícias está começando. Para você, muito boa noite. Olha só, a gente começa o Borborema Notícias de hoje mostrando que um dos principais assaltantes de banco e carro forte do Nordeste foi preso no Cariri paraibano. Essa prisão aconteceu no município de Livramento durante a madrugada desta quarta-feira. Foi uma importante prisão, não só para a polícia do Piauí, como a polícia de todos os estados do Nordeste. Era um indivíduo de alta periculosidade, já com vasta ficha de antecedentes criminais, com envolvimento em roubo a banco, assalto a carro forte. E aí, com parceria aqui com a Polícia da Paraíba, através de um trabalho integrado, conseguimos localizar e prender o Gildo Inácio da Silva juntamente com outros indivíduos que estavam se articulando com armamento de grosso calibre para realizar um banco, para fazer um assalto a um banco na cidade do Sertão da Paraíba. O Inácio é bastante articulado, em contato com indivíduos, inclusive de países vizinhos, de onde ele adquire arma de grosso calibre e repassa para os outros integrantes desta organização criminosa de roubo a banco. Ele tem diversas passagens por roubo a banco, Piauí e em outros estados, inclusive se envolveu num evento de carro forte também, de assalto a carro forte, sempre fazendo uso de explosivos, né? Eles ficavam lá na zona rural do município de Livramento, na Paraíba, e lá trabalhavam com esses artefatos explosivos, que são utilizados em pedreiras. Foram conduzidos aqui para a Central de Polícia 4 pessoas, o Gildo mais 3, e um deles me disse que é apenas o dono de uma pedreira, mas parece que foi justamente nessa pedreira que vocês encontraram um material suficiente para incriminá-los. Como é isso? Eles confessaram já que estavam se articulando para a prática de roubo a banco, inclusive o proprietário desta pedreira, lá na zona rural de Livramento. 15 pessoas foram presas ontem no Sertão paraibano suspeitas de integrar facções criminosas e praticar uma série de crimes na região. Essas prisões aconteceram em 5 cidades do Sertão. O Traco já vinha fazendo essa investigação de organizações criminosas em todo o estado, e nesse caso, no dia de ontem, foi deflagrada uma operação com foco de desarticular organizações criminosas que vinham atuando no Sertão paraibano, onde foram cumpridos diversos mandados de busca em 5 cidades do Sertão. Conseguimos prender 15 pessoas de alta periculosidade, conseguimos apreender 10 armas de fogo, dentre elas pistola 9mm, diversas espingardas calibre 12, rifle, e além de apreender uma grande quantidade de drogas, tanto de maconha como também de cocaína. Outras delegacias vêm investigando esses indivíduos por tráfico de drogas, por crimes patrimoniais, por homicídios, mas a Draco, na verdade, a intenção, o objetivo foi essa investigação macro, e conseguindo desarticular essa organização. Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira um edital de concurso com 1.400 vagas para a Polícia Civil da Paraíba. Pela manhã, o repórter Renato Diniz conversou com o secretário de Segurança do Estado a respeito do certame. E esse concurso, ele ocorre exatamente depois de 13 anos sem concurso no Estado. Naturalmente, isso gera um déficit de policiais e um prejuízo, mas com esse concurso a gente vai conseguir superar essas dificuldades e ele chega em boa hora. O edital acabou de publicar hoje valores de R$ 250 e R$ 180, a depender do cargo. O candidato pode fazer mais de uma inscrição, porque vai ter serão vários dias de prova. A partir de janeiro, as primeiras provas já estão determinadas no edital. São 2 etapas. A primeira etapa da parte de provas, que é dividido aí
em 5 fases, e depois a etapa do curso de formação na Cadepol. Cumprindo essas etapas, finalizando o curso de formação, serão nomeados para já engrossar aí as fileiras da Polícia Civil do Estado. A seguir, o hospital divulga balanço de atendimentos de tentativas de suicídio. E ainda, entenda por que o preço dos carros seminovos disparou. O mês de setembro está acabando, mas a luta pela prevenção ao suicídio não pode parar. Um reflexo disso é que, apesar de toda conscientização, os números de tentativas de suicídios que são atendidas no Hospital de Trauma de Campina Grande continuam em alta. O balanço dos casos de tentativa de suicídio que foram atendidos no Hospital de Trauma de Campina Grande leva em consideração 3 anos: 2019, 2020 e 2021. O levantamento aponta que, em comparação com 2019, os casos de tentativa de suicídio tiveram um aumento de mais de 40% no número de atendimentos. Esse ano, o mês que teve o maior número de atendimentos de tentativas de suicídio foi julho, com 85 casos. Este mês, apesar das campanhas de prevenção, foram 75 atendimentos, somente no Hospital de Trauma. Até aqui, ao longo do ano, foram feitos 677 atendimentos. A maioria dos casos parte da própria Campina Grande, de onde saíram 496 pacientes. Mas algumas pequenas cidades da região chamam a atenção, como é o caso de Fagundes, com 17 casos, e Puxinanã, com 15 casos. Mas falar sobre o suicídio é necessário. Quando a gente traz os números, a gente materializa a importância e o impacto dessa questão na questão da saúde pública. E para atender todos esses pacientes, o hospital trabalha ao lado psicológico dos profissionais. É uma forma de cuidar de quem cuida. Durante todo o mês de setembro, várias ações foram desenvolvidas. Porque sabemos que os trabalhadores de saúde estão constantemente expostos a uma rotina muito intensa, né, de trabalho, de cuidado com o próximo. Então, para que eles consigam fazer um trabalho mais efetivo, é muito importante que a gente possa desenvolver ações de prevenção e bem-estar em saúde mental. Olha, quem está pensando em comprar um carro usado ou trocar o seu veículo em outro seminovo sabe que os preços estão para lá de salgados. Mas o que será que explica essa elevação tão acentuada? Entenda na nossa reportagem. Comprar um carro seminovo nunca esteve tão caro. Que o diga essa estudante que está na luta pelo primeiro veículo. Ela esperava comprar um carro de até 30 mil reais, só que quando foi para a prática, a realidade é outra. O que está faltando mesmo é assim, o valor realmente ser o que eu tenho para comprar. Essa professora trocou de carro recentemente. Ela não teve como esperar porque o antigo estava quebrando muito. O jeito foi ter que adicionar um valor bem acima do esperado para conseguir fazer o negócio. O maior choque meu que eu tive da nossa família foi que a gente tinha um valor e quando a gente realmente foi fazer a busca, a gente precisou adicionar mais. Quem não tem do que reclamar é esse dono de uma loja de seminovos. Para ele, a única dificuldade está sendo encontrar carros para comprar para a loja, porque o mercado está super aquecido. Inclusive, nós temos até dificuldade em comprar, de tão aquecido que está o comércio. Essa economista explica que o aumento do preço de seminovos se dá em função da pandemia. É que muitas montadoras precisaram suspender a produção e isso diminuiu a oferta de novos, aumentando a procura pelos usados. A gente teve uma redução da produção dos carros novos em decorrência de falta de matéria-prima pela própria pandemia. Então isso fez com que os preços dos carros novos ficassem mais elevados, eles crescessem esses preços. E, por consequência, a gente teve uma migração dos consumidores que antes iriam comprar carros novos para comprarem seminovos. Você vai ver a seguir, Palmeiras arranca empate e elimina o Atlético Mineiro do atacante Hulk da Libertadores. Voltamos falando de futebol e agora o assunto é Champions League, competição transmitida com exclusividade pelo SBT. Ontem um grande clássico, PSG e Manchester City se enfrentaram na França. O Paris venceu por 2-0 com o primeiro gol de Messi com a camisa da equipe francesa.
Que era o jogo mais aguardado dessa fase de grupos, não restava dúvida. Mas acreditar que o primeiro gol sairia logo no primeiro ataque, difícil quem apostasse. O cruzamento de Mbappé sobrou para Gueye, que mandou no ângulo e colocou o PSG em vantagem. A partir daí, o Manchester City reagiu e abusou de perder gols. Mas não era a noite deles. Era de Messi. Quando o argentino recebeu no meio e carregou a bola, ele quase colocou o Parque dos Príncipes abaixo. O primeiro gol de Messi com a camisa do PSG. Messi literalmente deitou em campo. Protagonizou uma cena histórica ao ficar atrás da barreira e uma falta para o Manchester City para impedir que a bola passasse por baixo. Paris Saint-Germain 2-0. Ganhamos uma partida muito importante contra um rival que vem jogando junto há muito tempo, sempre dessa maneira. Chegaram à final na última Champions, era uma partida importante para nós, mas temos que seguir crescendo e melhorando muitas coisas para continuar cumprindo os nossos objetivos. Essa foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain venceu o Manchester City em jogos pela Liga dos Campeões. E de quebra, o time francês ainda assumiu a liderança do grupo. Aos poucos, o trio MNM começa a mostrar sua força. É verdade que tinha muita vontade de jogar, tive pouco tempo, eu cheguei agora, pude jogar apenas uma vez, eu vou me acostumando à equipe, aos companheiros, e o mais importante era que, apesar de estar chegando agora, nós ganhamos, e vamos seguir assim, melhorando aos poucos. E na Taça Libertadores, também com transmissão exclusiva do SBT, o Palmeiras conquistou a vaga para a final, depois de empatar pelo placar de 1-1 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Foi um grande clássico que contou com a presença de mais de 18 mil torcedores. Uma decisão típica de Libertadores, um jogo pegado e com muita disputa de bola. Atlético e Palmeiras fizeram uma grande partida no Mineirão, que contou com a presença de 18 mil torcedores que empurraram o Galo durante toda a partida. O primeiro tempo teve chances dos dois lados, com o Atlético sempre tentando jogar ao gol e o Palmeiras conseguindo neutralizar as oportunidades. Na segunda etapa, o Galo aumentou a pressão em busca de marcar e deu resultado. Cruzamento de Jair e Vargas sobe por detrás dos zagueiros e abre o placar, Atlético 1-0. Logo em seguida, Gabriel Veron entrou no lugar de Rony e na primeira jogada ganhou do lateral Nathan Silva e cruzou para Dudu empurrar para as redes. Gol de empate do Palmeiras que dava vantagem da classificação. Daí para frente, o Verdão se defendeu bem e o Atlético não conseguiu tirar a vantagem. Final, Atlético 1, Palmeiras 1. Palmeiras na final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O Palmeiras vai conhecer o seu adversário na grande decisão da Libertadores na noite desta quarta-feira, quando Barcelona de Guayaquil e Flamengo decidem a vaga no Equador. No primeiro jogo, o time carioca venceu pelo placar de 2-0. É final da edição desta quarta-feira do Borborema Notícias. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema TV, que tem a cara de Campina. Boa noite.